Lady Godiva, Betty Boop, Bruxa Sexy, Vampira Sexy, Serpente de Paraíso, Mulher Gato, Deusa Hindu, Mulher Urubu... Calma, Margarida, isto ainda continua. Robô, Macaco, Cleópatra, Idosa, Borboleta Gigante, Jessica Rabbit, Cópias de Si Mesma e Michael Jackson em Thriller. Damos um doce se adivinharem quem pode ter sido isto tudo, nem que seja uma vez. Do Avesso, um podcast sobre moda com Margarida Brito Paes e Maria Ramos Silva. Bom, eu acho que não é difícil, não é? Heidi Klum no Halloween, quem mais poderia ser? Eu só conseguia pensar no desconforto que deve ter sido andar uma noite inteira com aquelas lentes de contacto deste ano. O que é que tu achaste? Não sei, para ser uma verdadeira noite de terror, é para ser a sério, há que encarnar a coisa. Na perfeição, não é? Sim, a supermodelo alemã é uma fã incondicional do Halloween e há 25 anos que organiza o maior, ou pelo menos o mais mediático, baile de máscaras de terror. E claro, os seus disfarces são sempre inesquecíveis, levam horas de trabalho, para não dizer dias, que a Heidi Klum vai mostrando nas redes sociais ali, não é? Tudo a par e passo. Sim, antes de sabermos a máscara, já vimos muito aqui da maquiagem. Do making of, não é? Sim. Este ano ela mascarou-se de Medusa e o marido de homem petrificado. E mais uma vez foi um trabalho inacreditável de caracterização que envolveu muito silicone ou látex, nem sei bem, mas o que é certo é que serviram para deformar o corpo, que há que notar que estava todo com escamas e tinha uma cauda de cobra. Um pouco nojento, na verdade, não é? Nós quando vimos aquele resultado final, não sei. Sim, estava toda pintada de verde, tinha dentes e gengivas falsas e ainda, por cima disto tudo, como se não bastasse, ainda tinha uma língua de serpente, assim com uma bifurcaçãozinha e tudo, que, claro, foi utilizada para as fotografias, mas depois não conseguia falar com aquilo, portanto teve de tirar, além, claro, das enormes lentes de contacto, que eram assim tipo olhos de crocodilo, não é? Sim, que faz a mesma impressão. Estavas a falar, porque há um vídeo dela que se vê lá pôr as lentes, e aquilo dói só de olhar. Não, agora tu imagina andar assim horas vestida, e como é que se vai à casa de banho? Tu não tens estas dúvidas quando vês estas coisas? Ela devia levar uma fralda de desconforto. Não sei, é que isto é pior que Santos Polares, não é? Como é que a pessoa vai resolver o problema da casa de banho? Eu quando olho para aquela lista de máscaras ao longo dos anos, as da Heidi, e parecendo que não, isto começou em 2000, 2001, por aí, as criações eram um pouco mais ligeiras, não é? Não era assim nada tão sofisticado. Não, no início a coisa era bem mais soft, se bem que para mim a melhor de todas, nem foi a que envolve mais látex e silicone e maquilhagem de cinema, foi em 2013, quando ela se vestiu de velhota, mas estava tão bem feito, que parecia mesmo... Não era uma máscara, não é assim? Era, e estava parecia uma metamorfose. Era incrível, parecia que tinha entrado numa cápsula do tempo e acordado 40 anos mais velha. Estava linda, estava uma velha linda, há que dizer, mas até as pernas tinham varizes pintadas. Imagina, estava impressionante. Mas há outra coisa aqui muito, muito interessante quando começamos a fazer aqui este histórico de máscaras da Heidi Klum, é que tu vês que de facto no início as máscaras eram mais ligeiras, mas também muito mais sexy. Até certo ponto, não é assim? E depois a coisa foi caindo por terra, parece que ela perdeu um bocado o medo de aparecer feia. E a partir ali de 2017... com a máscara de lobisomem ao estilo Thriller de Michael Jackson, a partir daí, olha, tem sido sempre mega produções de cinema, sim. E ela aparece sempre, normalmente a cara tem sempre 3 ou 4 camadas que a tornam, às vezes, até repugnante. Sim, é de facto um dado muito interessante. Eu penso que revela mais autoconfiança, se calhar, não é? O facto de não teres que ser sempre a enfermeira sexy ou a bruxa sexy ou qualquer coisa sexy para te sentires confortável e brilhares totalmente no Halloween. Por outro lado, bom, a Heidi Klum, não é? Vê-la em bom é natural. O inesperado, de facto, é vê-la de verme e eu presumo que aí, de facto, que ela consiga um fator surpresa maior se aparecer com esse ar repugnante. Ou de minhoca. Ou de minhoca. Ai, aquele ano de 2022 não me sai da cabeça. Sim. Eu cada vez que olho para aquela imagem dá-me calafrios. É muito feio. Agora, sejamos sinceros, para o comum dos mortais, a realidade é que a máscara, seja de Halloween, de Carnaval, é sempre uma desculpa perfeita para usarmos coisas que sempre tivemos vontade de usar, mas que por um motivo ou outro não tínhamos coragem. É sempre o palco ideal para te vestir, se calhar, de forma mais sexy ou mais reveladora, dares às algumas fantasias até mais kinky, sem que sejam assim mal interpretadas. É com sentido, não é? Na rua, não é? Portanto, existe sempre este lado muito, muito erótico que acaba por vir ao de cima nestas alturas, além de que as máscaras têm sempre assim um certo lado de mistério
que é muito bem-vindo num ambiente mais sensual. Sim, o que não é mistério nenhum é que este ano os gastos no Halloween, só nos Estados Unidos, não é? Que é assim, o país mais forte neste campeonato, apontavam para um recorde de 13 mil milhões de dólares, entre roupa, acessórios, sim, imagina todo este mercado, enfim, é uma coisa infindável, até porque o Dia das Bruxas já é praticamente a Semana das Bruxas, ou o Halloween, não é? Como eles lhe chamam, não é só ali uma noite, vive-se isto intensamente durante mais tempo do que o habitual. Há pessoas que fazem mais do que uma máscara, mais, não é? sim, várias, sim, exatamente. E com as redes sociais, claro, a servirem para ir partilhando conteúdos e depois também, lá está, a seguir todo o processo de caracterização, não é? Claro, no caso da Clam, há ali muito investimento na maquilhagem, que é o uma equipa, toda a equipa, imagina, para apontar aquilo. Sim. Uma enorme equipa. Imagina, só a máscara de 2016, que era aquela em que ela ia com 5 clones, 5 dela, pessoas não é? exatamente igual a elas, também envolveu ali muita maquilhagem, custou cerca de 10 milhões de dólares. Imagina, gastar 10 milhões só para o Halloween, não é? Por isso é que esta festa também, que ganhou aqui o Lady Halloween, como ela se chama, que se tornou tão mediático, hoje em dia já tem vários apoios e tornou-se, na verdade, uma fonte de rendimento também. Ela é muito, de facto, uma figura ponta de lança aqui desta estação, mas não é a única, óbvio, as celebridades já foram abraçando isto em pleno. Aliás, a máquina não para de crescer, não é? E alastrar entre festas, looks para levar para a escola e para as festas, tudo mais, das Kardashians, a nossa Sara Sampaio. Ninguém quer ficar de fora, até por cá sente-se que esta temporada foi crescendo imenso, não é? Já isto ganhou, de facto, um lastro incrível. Sim, imensa gente que já que aparece mascarada também nas redes. E temos o exemplo da Carolina Patrocínio, que é uma fã de Dia das Bruxas e que ela própria também organiza uma festa que começa a ser cada vez mais conhecida, que é o Halloween do Restelo. Neste caso é uma coisa mais virada aqui para as crianças, mas começou para ser organizado só assim uma coisa mais simples para amigos e família, depois cresceu aqui para os vizinhos, está a ganhar dimensão. Este ano até teve direito a uma casa assombrada, portanto com um cenário e tudo. Quem sabe se daqui a uns anos não temos assim também uma festa, bem, não digo tão épica como a da Heidi Klum, mas com alguma dimensão. Sim, nós tivemos pelo menos a Carolina em Princesa, Glinda, não é? A personagem do Wicked. Isto também é uma coisa para mim muito curiosa. Tu não sentes que é impossível destronar as princesas? Ou seja, pau para toda a obra, coitadinhas. É verdade. É carnaval, é tudo. Sempre a trabalhar. Nós podemos ter todos os discursos anti-princesinha, mas a imagem é fortíssima, as miúdas, e não só miúdas, continuam a querer vestir-se de princesas, e aqui nem é preciso introduzir sensualidade, não é? Pode ser até uma imagem mais inocente, mas que ela é recuperada. Sim, não é preciso ser uma temporada específica, era o que estávamos a dizer, estão sempre a aparecer, às vezes aparecem mais esfarrapadas aqui quando o cenário é horror e mais arranjadinhas quando não é, mas de facto as princesas e as bruxas estão lá, não é? Estão sempre. Aliás, eu imagino quantos pais e mães não têm filhas pequenas, sobretudo miúdas, não é? Que insistem em ir vestidas de princesa para a escola, mesmo fora da época. Sim, mas com a quantidade de saias de tu que tens por aí sim, à é venda, impossível fugir, não é? Sim, e mais do que isso, que também para mim é um dado interessante, tu não achas que a tendência tem vindo a entrar no cotidiano? Eu falo aqui neste caso de adultos em particular, ou seja, esta coisa dos acessórios, dos detalhes mais da época, que parecem de facto mais máscaras, não é? E que se vêm imiscuindo ali no guarda-roupa cotidiano, digamos assim. As máscaras em geral estão na moda, sim. Não só o Halloween, mas também as festas temáticas. Quantas festas também, de aniversário é que tu vês agora de 40 anos, que antes era só uma festa de 40 anos e agora há um tema e as pessoas estão todas mascaradas. E o vestiário da época também tem ganho cada vez mais protagonismo, até por causa das séries. Olha, ainda este fim de semana tivemos a inauguração do grande museu egípcio em Gizé. E os convidados, em vez de irem vestidos de gala ou o que é expectável nestes eventos, iam mascarados. Mesmo. Não dá para dizer que iam vestidos, nem iam mascarados. Iam à época dos faraós. Exatamente. E também tiveste o Vogue World, não é? Que aquilo já nem sabia bem se era um desfile, se era um espetáculo. Era mais um espetáculo de desfile, na verdade, que este ano se inspirou em looks icónicos de Hollywood e por isso também teve ali um lado muito de festa temática, não é? Aliás, aquilo gerou mais não sei quantos, 30 milhões, acho eu, em retorno para a Condé Nast, uma coisa absolutamente estrondosa. Sim, porque as pessoas realmente adoram máscaras. Olha, para mim um dos eventos mais fascinantes deste género, que até confesso que descobri há pouco tempo, apesar de não ser uma coisa recente,
é o Festival da Jane Austen, que são 10 dias de comemorações em honra da escritora e que nestes 10 dias, um deles é uma parada e tens 2 bailes temáticos. Então, de repente, tens centenas de pessoas vestidas com aqueles vestidinhos com corte império, manguinhas de balão, laços e rendas, que é uma coisa absolutamente... Mas são centenas na rua, é absolutamente fascinante. Eles levam aquilo... A Jane Austen também só por si é um fenómeno, não é? Sim. Onde é que achas que vem este fascínio? Porque isto, de facto, é uma coisa incrível. Sim, pelas máscaras e eu sinto também pela ficção da época no geral, ou seja, basta olhar para as séries mais populares, não é? Por exemplo, o Bridgerton ou o Gilded Age, que vão muito buscar estas diferentes épocas, claro, mas sempre essas referências históricas. E o que eu sinto talvez é que há esse lado mais evidente, que é o do escapismo, ou seja, um certo desejo de fugir da realidade e poder viver uma pequena ficção ali à nossa medida, não é? Porque aí tu tens a ideia que consegues controlar essa vida paralela, por exemplo, que um Mr. Darcy te vem salvar, não é? Já conheces a história, não é? Já Sabes como é que acaba. Exatamente, também conheces o final, portanto as coisas são mais previsíveis e controláveis e claro que a roupa tem um papel preponderante, porque ajuda a construir essa personagem e a viver essa fantasia, não é? Eu, de certa forma, também sinto que este fenómeno acaba por vir um pouco à baila em momentos de pré-crise ou de agitação social e política, que de certa forma também não é alheio, não é? Este contexto, estamos a viver um pouco isso. Sim, lado de escapismo, sim. Não é? Para fugir a uma realidade que não nos parece tão fascinante, é verdade. Tão fascinante, sim. Acabamos por ir para outra época. E depois existe de facto este fascínio pelos trajes históricos na moda, não é? Nós estamos sempre a ir a buscar coisas mais antigas. Tiveste a tendência medieval core, com peças inspiradas em referências medievais. Sim, aliás, as próprias coleções mais recentes dos designers atuais têm várias referências históricas, não é? E que se calhar não imaginávamos regressar ao dia-a-dia, mas aí estão elas. Nós já falámos do Jonathan Anderson na Dior e das tais anquinhas, não é? Mas houve muito mais, aliás. Quando pensamos os folhos, as grandes golas, não é? As cinturas subidas e vincadas, tudo isso parece recuperar uma linha que nós já vimos, não é? Muito a contraciclo até daquelas linhas mais amplas e mais fluídas, não é? Que estavam exatamente, uma silhueta muito mais marcada e muito de época, não é? Porque é uma silhueta muito de época. E as anquinhas, sobretudo, que invadiram vários desfiles, mas também vimos espartilhos, que também é outra coisa... que foi banido na moda porque era um horror para as mulheres e agora, pelo seu lado estético, está outra vez de volta. E, de facto, são duas coisas que podem ser muito interessantes, mas convenhamos, em termos de mobilidade, aquilo não dá jeito. Não dá muito jeito. Sabes que eu lembro-me sempre de um episódio ótimo em Queluz, quando a Carlota Joaquina, que era mulher do príncipe regente, convida para o palácio a duquesa de Abrantes, era a Laura Junot, era mulher do general Junot, e que conta nas suas memórias um episódio delicioso, quando a obrigaram a aparecer, sim senhora, mas a levar saia de balão. E ela diz, meu Deus, saia de balão no século XIX, santo Deus, como é possível? É mais fácil o príncipe regente renunciar à coroa de Portugal do que dispensar-me da saia de balão. Mas bom, ela lá foi, seguiu as regras, enfiou-se numa imensa saia sobre arcos de arame, toda emplumada, imagina a senhora, a tentar enfiar-se num coche dourado. Mas bom, nem a saia cabia na porta, nem as plumas cabiam no coche, Margarida. Aquilo foi um horror. A senhora deve ter sido muito empurrada, como é que isso se resolveu? Pois, depois lá, não, na verdade foi com um pouco de inteligência, porque um velho lacaio lá lhe explicou, minha senhora, cada arco da saia tem uma dobradiça com mola, portanto é carregar, os arcos dobram em 2 e lá se consegue resolver a coisa. Olha, bom design. Aí está, bem pensado, sim. Na verdade é prático, é preciso saber usar ali o mecanismo. Para quem não quer recuar tanto no tempo, pode sempre ir ao arquivo dos designers contemporâneos, não é? Também tem uma tendência que se mantém, que é esta. Aliás, Margarida, eu acho que para muito jovem, hoje recuar 20 anos em termos de moda já é quase ir ao período jurássico da moda, não é? Porque já é uma geração que passou, não é? Na verdade é como nós, a nossa geração, olhava para os patchworks dos anos 70, sim, não é? Também tinha parecia uma coisa muito antiga. Uma diferença também não era assim tão grande e parecia uma coisa muito antiga e era muito cool voltar a usar aquilo. E é precisamente ali ao início dos 2000 que a Rosalía foi buscar praticamente Rosalía, todos os looks tem álbum do novo vídeo dela, do Bergen, sobretudo criações de Alexander McQueen. O que é curioso, porque a Rosalía, qualquer designer hoje em dia gostaria de vestir, até fazer coisas propositalmente. Sim, ela não deve ter dificuldade em arranjar a roupa atual. Não é uma questão de dificuldade, é mesmo uma questão de querer vestir aquela roupa, ter aquela estética e, sobretudo, criações de Alexander McQueen, originalmente do designer. Ela depois veio mais tarde falar disso e como era uma grande fã do designer e que, portanto, para ela é muito especial. É um statement também, não é? É ali uma forma, obviamente, de afirmação também, que aliás, que também tem sido muito, muito, muito tendência. Eu recordo, por exemplo,
da Kim Kardashian tem recorrido muito ao arquivo. Aliás, há até quem diga as más línguas que ela arruína o efeito histórico do arquivo e as próprias peças, porque basta pensar, por exemplo, naquele célebre vestido usado pela Marilyn Monroe que ela decidiu levar também à Met Gala, não é? E as pessoas estavam preocupadas porque ela podia de facto estragar aquilo. São peças digamos que a Kim Kardashian de coleção, não tem um corpo não tem o mesmo fácil. corpo, não, e depois de facto há muitas destas peças que já têm muitos anos de história em cima delas e portanto as dificuldades de conservação também são outras e colocam ali outras exigências. Não é? É verdade, mas olha, isso dá outro podcast, porque agora também temos que deixar essa história para outro dia. Eu não sei, tu parece-me estar com um pouco de pressa, já que falámos na Rosalia. Será para ver se ela lançou mais qualquer coisa agora antes do álbum? Acho que fui apanhada. É isso, não é? É isso. Até para a semana.